Bem-vindos! Aí, tudo bem, Carlos? Lindo, Renatão, cara. Coisa linda. Bom demais. Todo o tempo para vocês. Com a palavra, com a paz dele. Sim. E vamos nessa. Todos os sábados às 7 horas, a gente tá aí na sua telinha, trazendo do bom e do melhor que a gente pode dar. E até o que a gente não pode dar, né, Carlos? Porque o Espírito, ele navega entre nós e ele faz com que as coisas aconteçam sem que a gente tenha poder para liberar aquilo. Muitas vezes o Espírito, ele mesmo conduz. Muitas vezes não. O ideal é que em todo tempo que o Espírito, a gente deixa ele conduzir, deixa ele falar por meio da nossa voz, por meio das nossas atitudes, por meio da nossa mente, dos nossos pensamentos, do nosso coração. Isso aí é tudo que a gente deseja e a gente consegue esse caminho a partir do momento que a gente passa a olhar para um e somente caminho. Eis que o nosso Senhor, Jesus, o Nazareno, o caminho, a verdade e a vida, o Cristo ungido, aquele que sabe todas as coisas que está no teu coração e na tua vida, na tua, dos teus familiares, dos seus amigos, do teu trabalho, ao seu redor. É isso aí. É, cara. Estar ao lado daquele que tudo sabe é reconfortante. É, no mínimo, como descansar. É estar realmente em paz em meio a um mundo completamente incerto e inseguro. É como estar no colo de um pai amoroso. Que você sabe que está cuidando de tudo. A festa está acontecendo, o barulho acontecendo, o que for, e a criança está ali dormindo. Sim. Nos braços da mãe, nos braços do pai. E aí você olha, como é que consegue estar dormindo desse jeito, com essa bagunça? É essa ligação que a gente quer. E coisa boa, velho. É disso, é esse sonho. A Edson tá aí também. Opa, estou aqui na área. Esquecemos de cumprimentar o nosso querido ali, diretor. Grande Edson. Que tá ali com as mãos ocupadas nos botões das câmeras, fazendo tudo acontecer. Tá por trás, né? Por trás de toda edição, de tudo que tá feito, do áudio, luz, sim, posicionamento que a gente tá, pra tudo chegar direitinho aí do outro lado. Ele que publica todos os vídeos, fazem os cortes, fazem os shorts, faz todas essas edições legais aí pra gente. E a gente, juntos aí, fazemos com que esse canal aí chegue mais bem organizado para vocês e mais bem, com mais cuidado, né? E hoje, mais uma vez, é um dia muito especial porque a gente sempre vive e passa a semana com muitas coisas para compartilhar com o próprio Deus e com nós, né? A gente se comunica, a gente se fala, às vezes um manda uma mensagem para o outro, e essa semana foi muito interessante. O nosso último vídeo foi muito legal, se você não viu, veja. Foi um vídeo bom, eu recebi bons feedbacks e as pessoas lembraram, algumas pessoas vieram falar comigo lembrando daquele vídeo do GPS, o GPS de Deus, lá atrás, legal, dos primeiros. Porque realmente, quando você aprende a andar segundo o Espírito, que a gente falou no outro vídeo, né? Que o descanso é a ação direcionada do Espírito. Estar em descanso é como ser direcionado pelo Espírito e não pela carne, pela força do braço. Isso aí. E quando você entra nesse descanso, é importante que você se mantenha lá. Hoje eu ouvindo uma pessoa falando sobre a palavra, e alguém perguntou para essa pessoa assim, quem você é? Aí a pessoa estava contando como foi a resposta dela.
E ela falou, eu me coloquei como sendo uma profissional. Assim, a pessoa era alguma coisa como arquiteta e tal. E ela falou, não é essa que é você. E ela falou, eu sou esposa do fulano. Não é essa que é você. Você quer que eu diga que eu sou cristã? Não, essa ainda não é você. Porque isso me fez pensar também. Quem é você, né? A gente, vendo pelo ponto de vista dessa mulher, ela conversando com essa pessoa que perguntava quem é ela, quem é você que tá aí? Quando você tem essa pergunta, às vezes você vai e sonda lá dentro do seu coração para saber se você realmente sabe quem é você. Mas segundo o que a gente tem aprendido aqui, na palavra, nós somos aquele que foi restituído. Porque você saber de onde você está determina todo o caminho que você vai seguir. Você parte da vitória, do lugar onde já foi conquistado pelo próprio Cristo. Cristo agora está sentado à direita de Deus Pai, num trono, esperando até que todos os inimigos sejam colocados por debaixo dos seus pés. E ele sendo a cabeça da igreja, e nós sendo o corpo, estamos assentados com ele nos planos celestiais. Então, o seu lugar é um lugar limpo, totalmente restituído e reconciliado com aquele lugar que a gente estava falando agora há pouco, que é aquele lugar que a gente perdeu lá atrás, no Éden. Quando a gente perdeu aquele lugar, Cristo veio e reconciliou a gente, refez e nos deu uma nova porta de entrada. Uma vez que Adão foi expulso e saiu do Éden, Cristo abriu novamente aquela porta e diz: a casa está de volta aberta para vocês. Nós somos esse. É muito importante isso, a sua identidade, né? A gente saber quem a gente é. E com base no que a gente vê aqui, você é um filho de Deus. E Deus é perfeito. Olha, quando a gente sabe que a gente é filho de um pai perfeito e que está de braços abertos para receber a gente, isso muda muito o que a gente entende da vida. Seu pai é um rei. Sim. Seu pai é dono de todas as coisas. Sim. Então, isso muda muito quando você sabe que você é filho desse Deus perfeito. Eu acho que é isso aí, Renatão, que você estava falando. Quando a gente tem a nossa história e a gente consegue contar ela de alguma maneira, isso nos ajuda a gente entender onde a gente está. Onde a gente está agora, no mapa. Onde você está agora, no mapa do mundo, né? E eu gostava de fazer esse exercício quando eu estava lendo a Bíblia ou lendo algum livro de arqueologia, alguma coisa de história antiga. Você se imaginar ali como seria ser a vida de um fenício, né? O que estava acontecendo ali, como que era feita as trocas de valores, né? Você falou do denário e eles tinham que saber tanta coisa de matemática, porque cada lugar tinha um jeito diferente de agir. Hoje em dia é mais fácil, né? Mas antigamente não acho que era fácil para esses mercadores que iam para várias terras distantes. E a gente, quando vê essa identidade que a gente tem, isso muda tudo, porque você não precisa ficar no chão chorando o dia inteiro. Você não precisa ficar se lamentando, você não precisa mais ficar corroendo algo que te tiraram. Porque você é filho de Deus perfeito, né, cara? E foi feito justo. Você, eu, o Carlos, é aquilo, né? Há 2 nascimentos na nossa vida. Aquele que é feito pela nossa mãe, que é o nascimento da carne. Essa que perece, que envelhece.
e ao segundo nascimento. Esse segundo nascimento determina toda a nossa vida, de agora, desde o presente, até o futuro eterno. E nascer de novo te dá essa nova identificação. E essa nova identificação te fez totalmente puro e justificado, tornado completamente santificado no coração, no espírito, na mente. E isso a gente deve a um só nome: Jesus. Esse cara que veio com todo o amor pelo Pai, sendo Ele mesmo aquele numa missão que somente um Deus que é amoroso poderia fazer, e não um Deus que é juiz, que é carrasco e que pune, mas pelo contrário, Ele amando a gente, vendo o quão miserável éramos, ainda tinha um plano. Porque Ele mesmo, por amor de tanto que Ele sentia de amor a nós, não queria nos perder. Porque somos amados. Nós somos muito miseráveis, né? E amados por Ele, né? Nós somos amados, mas amados de maneira real, porque nós não temos nada a oferecer para Deus. É a graça. Isso me faz ver, Renata, assim, que quando a gente nasce no Espírito, e isso que você estava falando, a gente quando renasce, porque quando a gente passa a ter essa vida com Cristo, a gente nasce para o Espírito, né? E a gente nasce e a gente entende que existe essa vida espiritual, aí a sua identidade fica completa. E aí nessa hora que você sabe que é filho de Deus em espírito, e isso muda muito, você sabe que você já não é mais um escravo da carne. Não é isso? Você já não é mais alguém que depende e é dependente. Lembrando que a gente passou aí o 7 de setembro, busca a sua independência, porque em espírito você consegue dominar a carne, no sentido bom da palavra, onde você pode não ficar só vivendo das coisas que a carne pede. Dependendo da sua idade, porque quando a gente é criança, a gente vai ter desejos e vontades de criança. Mas quando a gente já está mais maduro, a gente vai querer as coisas de quem está mais maduro. Então, quando a gente tem essa identidade revelada pelo Espírito, e você sabe quem você é, que é filho de Deus numa carne, tudo muda. Os seus problemas vão mudar. Você já não vai mais ficar apresentando os seus problemas para Deus, você vai apresentar Deus para os seus problemas. Você vai simplesmente entender que tudo que está nesse mundo é transitório. E no mundo da carne existe um tempo, e as coisas são transitórias. Tem ciclos, né? Coisas que passam, sim, sejam boas ou ruins. Mas no espírito, a gente está na rocha firme. E no meu caso, eu não sei no caso de vocês, mas no meu caso, no caso do Renato, do Edson, meu irmão, a rocha é Cristo. É isso. E esse é o portal pelo qual a gente passou, que nos dá a segurança da nossa identidade de ser filhos de Deus. E ter essa segurança, imagine assim, quando éramos criança, o segredo de uma criança feliz é saber que o pai chegou
do trabalho e tá em casa esperando por ele. Rapaz. Enquanto ele vem do quintal, brincando com os amigos. Oxi. E ele pensa, seu pai chegou, a mãe chama. E aí você vai tomar um café da tarde com tua família, com teus pais. Você lembrou de uma pintura de Van Gogh, assim, muito bonita. Cara, isso é a felicidade de uma criança, é a segurança do pai que chegou em casa e ele é a representação daquele alicerce que traz para casa a paz, a tranquilidade, que provê. E é claro, esse é só um pai da terra. Agora, o pai... falando aqui assim, é tão bonito quando eu vejo um menino pedindo benção, pai, não sei o que, e tendo aquele respeito do pessoal do norte, do nordeste. Como é que é em Minas? Em Minas também tem esse respeito? Em Minas tem. É bonito demais isso, né? Sim, em Minas tem muito. A gente tem isso na nossa casa. É bonito. A gente sempre pede a bênção ao pai, à mãe. Gente, não deixa não abra mão do tempo com a família, né? De ter a mesa reunida. Sim. O mundo quer o teu tempo, ele quer o teu dinheiro, ele quer a tua vida, ele quer a tua alma, o mundo quer tudo teu. Então saiba reservar o que é precioso para os seus, né? Ali, para sua família. Traga a sua família, porque se você não souber tratar bem a quem está próximo, como que vai tratar bem a quem está mais longe, né? Claro. E é tão bom isso, né? Se cercar. Outro dia você me mandou uma foto, o Renato mandou uma foto de uma comida gostosa mineira lá, que eu estava fazendo em casa. Eu sou mineiro, né? Abraço aí pra minha família, que tá toda em Minas. Mas sempre que eu vou pra lá, minha mãe faz umas comidinhas assim, mineira, supimpa. Mandei uma foto pro Carlos. Aí depois você até me mandou alguma coisa, né? Mas eu não lembro. Tu me mandou depois alguma coisa. Eu pensei, olha só, eu não sei se era um caldo. Eu acho que era um caldo, man. Uma sopa, alguma coisa assim. Foi. Foi uma sopa. Isso, não foi? Eu tava fazendo uma sopa, foi isso mesmo. Foi. E eu acho que era de mandioca, né? Isso. E isso, né? Porque quando a gente tem isso com a nossa família, a gente consegue trazer isso para os nossos amigos também. Os nossos amigos chegados, eles vão virando família. Nossa, muito. Do mesmo jeito que você se torna família com outros que nunca viu na vida. Porque quando você compartilha do mesmo espírito, por exemplo, pode ser que esteja alguém vendo aí que não nos conhece e nem tem intimidade com nenhum de nós, mas o espírito que conduz a todos nós, ele mesmo é que é a nossa família. A gente se identifica através dele, porque ele está em todos nós. Afinal, se a gente nasceu de novo, somos nova criatura, e essa nova criatura é apenas um corpo. Não são corpos separados, mas é um corpo com ele. E esse um corpo é que faz com que a gente seja aquilo que Deus deu o nome de a noiva dele, a igreja dele. E a igreja dele é bom demais. Tem por definição um corpo somente, que somos nós aqui, né? Somos nós. E às vezes a gente é movido pelo Espírito de prestar uma ajuda que seja, né? Você está num lugar e de repente você olha e sai correndo para ajudar, e aí você faz aquilo, aí você volta e fala, cara, como eu fico melhor quando eu estou com Cristo em mim, né? Como a gente se olha e fala assim, caramba, que pessoa bacana, que pessoa legal quando eu estou com Cristo. É mesmo. Né? Muitas vezes a gente se surpreende a ter atitudes que a gente não teria no passado, reconhecendo você antes de Cristo e depois de Cristo. Sim. Né? No Salmo 2 aqui, a última frase do Salmo número 2, está escrito assim: verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Na minha versão diz: verdadeiramente felizes
são todos os que depositam nele sua plena confiança. A confiança que você, às vezes, cara, você tem conta no banco, você por diversas vezes viaja e pega um avião, não é? Ou até você faz longas viagens de ônibus. E em nenhum desses casos você provavelmente pode ser que não conheça o gerente do teu banco. Você conhece o gerente do teu banco? Rapaz, já conheci alguns. Desse atual? Desse atual, não. Eu não conheço. Mas mesmo assim a gente deposita a confiança em pessoas que a gente nem mesmo conhece. Quando você pega um avião, você não vai lá primeiro conversar com o piloto para saber quem ele é e aí confiar a sua vida. Porque quando você sobe pelos ares no avião, você não tem o menor controle sobre isso. Mas mesmo assim a gente confia. Quando você faz uma viagem longa de ônibus, eu vou para BH muitas vezes de ônibus, e os ônibus são à noite. Você passa toda a madrugada por longas horas e o motorista está ali a madrugada inteira. E eu nem conheço. Deus abençoe os motoristas. E os pilotos. Mas a gente confia. Porém, o nosso próprio Deus, muitas vezes, a gente demora a confiar, né? É. Existe uma problema, demora. Né? Não tem problema a pessoa demorar. Mas ela tem que voltar e confiar. Sem fé é impossível agradar a Deus. E mesmo que aconteça, muitos momentos da nossa vida a gente fica sem saber, né, Ana? A gente olha e fica sem saber como que faz, e a fé acaba e você não vê solução. Pode ter certeza que se você tem fé, é ali nesse momento que Deus começa a agir. A hora que você olha e fala, só tem uma parede, meu pai. Eu já me vi num banheiro de um boteco, que foi a primeira coisa que eu entrei em crise de pânico. Não sabia o que fazer, eu olhei e estava aquela parede de banheiro escura. E eu falei, Deus, eu não consigo imaginar o que vai acontecer depois, mas eu entrego na tua mão. E a vida vai acontecendo e Deus faz o milagre. E às vezes os milagres que a gente pode considerar impossíveis, que nunca coisas que nunca aconteceram, elas passam a acontecer. Claro, com certeza. E para você ver que confiança é uma coisa que a gente vai adquirindo com o tempo. E culturalmente isso ajuda você a dar esse parâmetro, né? Então, por exemplo, a hora que você ouve a gente falando que confiar em Deus é a melhor coisa que a gente fez em toda a nossa vida, isso talvez te ajude a, em algum momento, confiar mais. E confiar em Deus significa, nos momentos que você precisa, você não recorrer a outros meios, senão a Ele. Porque as fontes outras, todas as fontes que a gente tem, elas vão te apresentar algum tipo de solução. Seja uma solução para, às vezes, temporária ali, naquele momento ali você resolver de maneira rápida, ou seja uma solução que parece ser muito suficiente. E isso tem uma dica que a gente já falou algumas vezes, né? Se a gente coloca Deus em primeiro, as outras coisas vão acontecendo. Vão ser adicionadas. Mas é exatamente sobre isso, porque quando você... Depende do que você frequenta e ouve, do que você anda ouvindo, do que você anda assistindo, dos conselhos que você anda tendo. Aos nossos conselhos, como que você adquire uma confiança naquele que deve se confiar, que é o nosso próprio Deus? Ouvindo mais sobre Ele, ouvindo pessoas que manifestam a sua confiança nele, ouvindo depoimentos que façam que as pessoas elas façam você visualizar, através do que elas viveram, a confiança de Deus. Tem muitos testemunhos aí de toda maneira, né, Renato? Nossa! Tem muita coisa boa. Tem rádios. Busque o tempo inteiro a palavra de Deus, como quem busca
um tesouro precioso. Como quem busca um ar puro. Porque realmente está escrito: verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Amém. Quer dizer, além de você resolver os problemas, a felicidade está naqueles que confiam de maneira plena. Plena quer dizer de maneira total e inteira, exatamente, assim, inteira e essa plenitude, ela tem a ver com o coração estar lá inteiro, sabe? Com ser uma coisa assim da intimidade daquilo que é precioso para você e você entregar na mão de outro. Isso realmente para Deus tem um grande valor. Isso tem valor muito mais do que você seguir uma regra. E tem um valor incrível nisso que você está dizendo, porque você chega em paz, de repente numa reunião, numa coisa de trabalho, num acontecimento corriqueiro, mas você está com a sua paz ali. E qual que é a solução? Às vezes você não tem ainda essa resposta. Às vezes ela não veio. Mas você está em paz, você está sereno, porque você está na rocha, você está no colo do Pai. Você está no colo. Você está em casa, né? E ali você olha e pode falar assim: eu não sei, mas eu sei que vai se resolver. Ah, que pai grandioso, é bom demais isso. É verdade, olha, é por isso que quem começa a crer, assim como nós, acaba realmente vivendo num outro mundo. Embora estejamos no mundo, a gente não é mais do mundo, porque nós fomos retirados do mundo. De alguma maneira, você vive sobre um reino que, embora ele ainda seja futuro, de maneira real, a gente vive com o Espírito agora. Nesse momento você já começa a viver o reino dele. Muito bem falado. Através daquilo que está no nosso espírito, no nosso coração, na nossa mente. E realmente, esse lugar, ele merece a sua atenção dia após dia. Não é uma coisa que a gente conquistou e aquilo acabou e chegou ao fim. Mas é algo que a gente precisa se alimentar e se alimentar, assim como um pão, uma comida diária. É isso aí. Porque nem todos os dias 2 caminhos serão te apresentados. Assim como diz aqui no Salmo 1, esse Salmo número 1 também, ele é sensacional. E ele apresenta exatamente 2 caminhos pra gente. No finalzinho, no último versículo, ele diz, na minha versão diz dessa maneira: pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. É isso aí. Eu até vou reafirmar com a parte da carne de novo. Quando a gente está renascido no Espírito e a gente ouve pelo Espírito e age pelo Espírito, a carne não vai ter poder sobre nós. A carne pode estar caindo aos pedaços. A gente pode estar numa cama de hospital, mas o Espírito, ele está vivo. Vivo. E vivo em abundância, né? Ele está... pode estar transbordando. Meu Deus, cara. Como a gente fala a mesma palavra assim, bicho? Porque tá transbordando, cara. É um único Deus, Renato. É um único Espírito. E é tão bonito isso aqui, é bonito cara. Demais. Quando ele diz assim, pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. Cara, conhecer ao Senhor. Olha, conhecer a Deus é como, eu imagino assim, todos os dias você ir lá e dizer oi, estar com ele e saber qual é a cor preferida dele, como diz assim, qual é o aroma que ele mais gosta, qual é a sensação que Deus sempre deixa nas coisas. É uma troca, né? Qual o formato da pegada dele na areia? Não, e pode estar a
acabando o mundo ali em trânsito e você tá cansado e de repente você olha pro céu e tem uma paisagem lá feita para você, única, ela não vai se repetir de novo, jamais. E você olha e fala, que coisa mais linda, cara, que é isso? Pois ali o Senhor se apresenta. Quando um pássaro se depara na sua frente, quando um animalzinho entra dentro da nossa casa, quando um pássaro sem querer entra na sua casa, ou um gatinho, ou um cãozinho, ou as coisas que são da natureza, elas sempre apresentam as obras das criaturas feitas pelo Criador, Deus, né? Isso aí, criação de Deus. E ali também é apresentado Deus para aqueles que sabem olhar. Como diz aquele que muito entende, aquele que duvida de Deus, basta ele sair pelo lado de fora da casa e encontrar uma plantinha e examinar ela até o seu último, a tua última partícula, e verá ali tanta complexidade a ponto de nem mesmo conseguir explicar. Desde uma plantinha que está ao poder das suas mãos, a galáxias que estão tão longe e distante, a própria confusão de um coração e tantas ligações de um cérebro humano. Essas complexidades e essas coisas todas que às vezes para Deus isso tudo se faz tão simples, para nós é tudo tão complexo. E para nós o que mais importa não é a complexidade e nem a simplicidade, mas saber que não é isso que vai definir o nosso destino. Que não é você saber sobre a simplicidade ou sobre a complexidade que vai mudar o seu destino, o nosso destino, mas sim saber que você está sob o governo de um que é aquele que coordena, que dirige, que dá as respostas ao seu coração e que faz com que você siga naquela direção sem olhar para trás. Pois aqui está escrito: conhecer o Senhor é o caminho. O nosso caminho é tão simples. É olhar para Ele e querer olhar Ele mais de perto para examinar, para ver, conhecer Ele na intimidade. Ter a intimidade com Ele trará aos nossos corações, às nossas amizades, àqueles que nos cercam, a tudo que a gente faz, uma transbordante alegria. E essa alegria, né? Ela não é só de palavra, não. Ela é real. Eu não sei você, mas eu acordo e antes de eu abrir o olho, eu já estou dando bom dia. E já estou conversando com o Senhor. Às vezes eu me viro para um lado, me viro para o outro, mas eu já estou ali com Ele. Então, essa convivência você pode trazer para perto de você. Porque você não vai só reclamar, né? Tem umas situações na nossa vida que são difíceis e aí a gente procura Deus, lembra dele, né? Mas, assim, a minha vida melhorou quando eu comecei a buscar o Senhor em todos os momentos. Então, se era alegre, eu agradecia. Se é um prato novo, eu agradecia. Se eu estou vivendo uma coisa que eu ainda não entendi porque eu estou vivendo, eu também agradeço. E dessa convivência, a gente vai tendo uma relação. E a gente fica talvez meio doido para quem não entende. Mas para quem entende, tá tudo certo. Tá. E muitas vezes, essa é a sua parte. É só isso. A nossa parte é crer, seguir e não olhar para trás. E fazer isso todos os dias. Sem parar. Ininterrupto, todos os dias. Mas é isso que faz com que seja necessário que a gente tenha amigos, que faça com que a gente
tenha ânimo para seguir aí. Porque às vezes andar sozinho é difícil. Às vezes não, pois aqui nos aconselha: ande sempre com alguém. Quando um cai, o outro pode ajudar a levantar. Principalmente se for para ir longe, né? Se for para ir longe, vá com um companheiro. Uma companheira, alguém da sua confiança. Precisamos confiar, né, Renato? Confiar. A gente começou falando de confiar. E agora conhecer, né? E conhecer. E o confiar vem desse conhecer, né? Eu acho isso uma coisa muito importante de falar, porque eu tinha muita dificuldade de confiar. Mas sabe de uma coisa? Você tá falando isso aí? Tu não acha que eu confio e depois eu conheço? Pode ser. As relações ali podem ser intercambiáveis. Pelo lado humano, a gente acaba confiando quando a gente conhece. Né? Mas o voto de confiança, ele é mesmo no primeiro momento. Exatamente. Eu acho que a gente parte sempre da confiança, porque se você for conhecer para depois confiar, nada a gente faz. Mas tem um monte de gente assim. Você vê, São Tomé estava lá, junto com o homem, de frente para ele. Viu os milagres que ele fez. Ele viu, ele estava ali presente. E falou: eu só vou acreditar se eu botar a mão na ferida. Mas isso é conhecer, isso não é desconfiar. Não estou falando. Eu estou falando assim, eu acho que ele confiou depois que ele viu. E tem pessoas que são assim. Tem pessoas assim, que não vão confiar. Você vai falar com ela tá tudo certo, e ela não vai confiar em você. E ela não vai confiar porque ela não confia em ninguém. Eu era assim também. Eu tinha muita dificuldade de confiar. Mas quando eu confiei naquele que tudo pode, eu passei a também conseguir confiar em outras pessoas. É para essas pessoas que eu estou falando. Para as pessoas que têm dificuldade de confiar. Traz ele mais para perto. Vai na direção dele. Vai numa igreja que está perto de você que fala de Jesus, ou da sua tia que fala de Jesus, ou sua avó. Isso. E procure. Assim, quero saber um pouco mais dele. O que ele fala? O que esse homem faz que ele é a pedra firme para outras pessoas? O que esse homem tem? A vida. Você imaginou? De um homem sai a vida. E a vida é algo que a gente não tem posse. Os nossos órgãos, eles estão vivos aqui, e a gente não tem poder sobre isso. Se o nosso órgão parar de funcionar aqui, a gente não tem como manipular isso nem de consciência. Meu cérebro não tem como mandar nos meus órgãos. Olha que coisa mais Porém, quando você absurda. Está com ele, mesmo que o seu órgão pare, o seu espírito está vivo. E ele não precisa do seu órgão para viver. É essa que eu acho que é a graça que Deus nos dá, que independente do que nós fizemos, independente do que nós façamos, Ele deu o seu amor primeiro para nós. E essa história aqui que a gente está lendo e que a gente caminha nela, ela mostra uma perdição que aconteceu, veio passando por gerações e vem para nós a libertação. Jesus veio para libertar os cativos. Então, se você está preso em algo mental que te aprisionou, ou numa coisa emocional, ou nas coisas físicas da carne, tem Cristo que liberta. Tem quem pode te tirar de qualquer que seja o lugar. No Salmo 3, no final do Salmo 3, diz: do Senhor vem a salvação, e sobre aqueles que são teus, a tua bênção. Esse salmo fala exatamente do que é o que o Carlos acabou de citar aqui. Do Senhor vem a salvação, o seu socorro, o seu pranto, a tua necessidade, tudo aquilo que você precisa, a tua paz,
a tua reconciliação, todas as coisas que hoje você precisa de novo retomá-la ou fazer com que ela renasça, todas essas coisas vêm do Senhor. Salvação, o significado da palavra salvação é o próprio nome do Jesus, o Cristo. Isso aí. Salvação é o Yeshua. E o Yeshua a transliteração fica Jesus. Jesus é aquele que veio e que ele tem poder. Existe um poder que faz com que as coisas que não são passam a ser, que façam com que as coisas que eram não sejam mais, que faz com que tudo que era passado, que te aprisionou em qualquer coisa, que seja apagado, que faz com que tudo que no seu futuro não estava destinado se destine. Todas as coisas dentro desse poder que ele foi, Cristo, ele recebeu com o Pai, e hoje ele tem esse poder de maneira viva sobre tudo que está no céu, na terra e debaixo da terra. E por esse nome, todas as coisas são reverentes. Todas as coisas se prostram. Todas as coisas, quer queira, quer não. Querem acreditem, querem não acreditem. Não depende do que a gente acredita ou não. Essa é a verdade, e nem sempre essa verdade a gente realmente tem ela como sendo algo de pulso firme. Por isso a posição da gente saber onde a gente está e quem é você. Você é o representado. Você é aquele que é o ministro. Você é aquele que está ali num cargo de representação daquele que está acima de todos os nomes e que te deu suporte, te deu credenciamento para poder falar dele e para poder ser livre de todas as coisas. E muito mais do que isso, está escrito: e sobre aqueles que são teus está a tua bênção. A bênção que você falou, lá em Minas eles pedem bênção dos pais e tal. Aqui está dizendo a tua bênção. E as bênçãos de Deus, elas são inúmeras. Sim. Até tem um lugar aqui onde Moisés recebeu um momento ali de Deus, que Deus falou para ele que quantas bênçãos aquele povo teria. E eles citam as bênçãos de Deus. As bênçãos, que está em Deuteronômio 28, desde do versículo 1. Eu vou citar alguns aqui para vocês. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendita serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho fugirão, por um caminho virão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor fará com que sejam derrotados da tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. O Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros, bem como a todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. Yahvé, o teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que te concede. Algumas bênçãos de que Deus mesmo está dizendo que dará. Se essas bênçãos estão aqui, elas são tuas, são minhas, elas são nossas. Tome posse delas. Elas só dependem da tua recepção.
Pois está escrito: não será decepcionado aquele que espera no Senhor. O Senhor é dono de todas as coisas, da vida, da verdade, da sua paz, das coisas que você espera, das coisas que a gente tem por necessidade, dos nossos anseios, das nossas vontades. Todas essas coisas serão saciadas. Como um copo que mata a sede de alguém, assim é uma vontade saciada por aquele que é o nosso Pai. Confie nele, se entregue a ele. Ele só depende de você colocar o coração na mão dele. E isso tudo será feito de maneira poderosa, pois o Pai que está no céu, aquele que faz com que todas as coisas estejam ainda no seu devido lugar, o sol, a lua, as estrelas, o dia, esse é o Pai que promete todas essas bênçãos, aquele que revela a nós tudo o que vai acontecer antes e durante. O teu coração é aquilo que Deus liga diretamente no céu. E Ele fala à tua mente, ao teu coração, ao teu espírito. As verdades de Deus, elas são, como a gente estava lendo outro dia, penetrantes. Elas unem coisas que estão quebradas. E elas dividem aquilo que parece indivisível. Só o poder do nosso próprio Deus, de uma água viva vinda pela própria palavra dele. É isso aí. É forte demais isso. É o que a gente vive, né? Eu ia até puxar aqui 1 Pedro 2, que aqui vai falar de uma outra maneira. A gente já falou desse versículo, mas cabe aqui ajudar a tirar o que não é de Deus de dentro de nós. Isso vai ajudando a gente a se conectar com esse Deus maior, né? E eu acho que 1 Pedro 2 ele vem falando bem nisso, né? Que é: portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. É bom demais. Amém. Amém. E é essa identidade que nós aqui do Todo Tempo, eu, Renato, o Edson, todos nós estamos aqui pedindo para que você possa observar essa identidade que o nosso Cristo pode dar. Porque a gente veio aqui anunciar a Boa Nova, e anunciar a Boa Nova a todo tempo. E com essa identidade, você sabendo que é filho de Deus, nascido no seu espírito, todo esse poder da graça vai transbordar de você. E você que de repente é um osso caído no chão, pode levantar e restaurar toda a saúde que não tinha. A saúde espiritual primeiro. Respire esse novo ar. Esse ar limpo que você disse, né? Como a chegada de um novo tempo. Um tempo onde todas as coisas são feitas novas. Um tempo onde as coisas, elas transbordam aonde sempre faltou. Num tempo onde tudo que parecia escuro começa a raiar um dia
com o sol colorido, com os pássaros. Um dia onde o cheiro de folha nova, como a estação da primavera, entra na sua janela e abre a porta da tua casa, e você traz a sua mesa e passa a viver dias de maneira renovada, e não como de sempre, mas como se tudo estivesse novo. É tão bom ter coisas novas. Quem não gosta de ter coisa nova? É sempre bom ter coisinhas novas em casa e na sua vida. Há um cheiro de coisas novas do próprio Deus. Ele está fazendo em nós tudo novo. Retire tudo que for velho e deixe que as coisas novas se façam presentes. Viva a felicidade de ter esse momento chegando na tua casa que é aqui dentro, no teu coração, na tua mente, no teu espírito. Viva isso e você saberá exatamente por que a gente está aqui. Porque o que motiva a gente a falar é ser transbordado daquilo que é dele. Muito bom. Vamos ficar por aqui? Vamos ficar por aqui. Tá lindo. Eu espero que vocês estejam gostando muito, porque a gente é muito feliz por estar aqui. Que tudo isso venha pro teu corpo e faça bem pro teu espírito. Todo tempo, todos os sábados aí na tua telinha, curte aí o nosso vídeo, compartilha com os amigos e faça com que essa palavra seja viva na sua vida. Volte a viver. Lembrando que nós estamos também no Spotify. Uau, beleza? Verdade. Ouve lá, se você quiser ouvir somente no Spotify. A gente está colocando os vídeos devagarzinho lá. Não estão todos ainda, mas já tem alguns lá, você pode desfrutar. Eu já faço minha caminhada observando, porque a gente aprende muito com a gente mesmo, né? Tá vendo? Sempre há coisas novas. Boa semana para vocês. Até. Obrigado, Edson. Valeu. É.